Eu vou começar falando de bets. Acho que vocês já imaginariam que isso aconteceria, né? É o foco lá de Brasília, o assunto mais discutido pelos vários setores também da sociedade nesses últimos dias. O Ministério da Fazenda atualizou a lista de bets liberadas para atuar aqui no Brasil. Agora, são 205 bets que pertencem a 93 empresas autorizadas a operar aqui no país. Os sites que não estão nessa lista divulgada pela Fazenda não podem mais ofertar apostas. Hoje, o presidente Lula se reúne com ministros de governo para discutir sobre essas empresas de apostas esportivas, as bets, e esse encontro está marcado para acontecer daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, lá no Palácio do Planalto. Eu vou começar esse debate, então, deixe-me pensar em 2 segundos. Com Ellen, jornalista, pode ser, Ellen? Pode. Porque eu tenho certeza que você está acompanhando muito essas discussões, né, sobre bets. A Febraban ontem falou sobre a intenção de se criar uma força-tarefa que reúna instituições financeiras, representantes de entidades sociais, claro, autoridades, representantes do governo também, para se tentar levantar informações sobre quais são os impactos socioeconômicos desse avanço das bets aqui no Brasil, como também medidas para tentar frear esse avanço todo. O que a gente tem de concreto, por enquanto? O setor de cartões de créditos hoje decidiu antecipar a proibição do uso dos cartões de créditos. Essa medida havia sido estabelecida para começar a valer lá no começo do ano que vem, foi antecipado para agora, já está em vigor. E há outras medidas em estudo também, como frear os gastos do Bolsa Família com isso, não permitindo o uso do cartão do Bolsa Família, alterando titularidade quando o titular do Bolsa Família tiver também fazendo essas apostas. Enfim, tem muitas medidas em discussão. Você acha que essas medidas vão ser suficientes para conter o tamanho desse problema? Lívia, boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, meninas, todo mundo que está nos ouvindo. Essa questão da bet, ela traz muitas questões para ser pensada, você mesmo passou aí por muitos cenários, mas a gente precisa olhar o seguinte, o último relatório da XP falou em 100 bi por ano sendo apostado no Brasil. Lá em 2018, eram 5 bi. Né? A gente está falando de um crescimento muito grande, de um mercado que deveria ter sido regulamentado entre 2019 e 2022, não foi. E aí a gente está enxergando o que acontece quando o Estado é omisso. Né? Quando o Estado é omisso, a gente vê a ponta do iceberg estourando. É isso que a gente está vendo, um Estado omisso. Eu me considero uma pessoa bastante liberal em termos de economia e em termos de comportamento. E como uma pessoa bastante liberal em termos de economia e comportamento, eu não acredito em nenhum tipo de proibição. Quando você começa a dizer, mas o usuário do Bolsa Família não vai poder apostar em bet. É claro que a gente se assusta quando olha alguém que ganha o Bolsa Família apostando em bet. Mas a proibição nunca foi solução para nada nesse país. Ela nunca solucionou problema algum. Você proibir não soluciona nada. O que o Estado pode fazer e deve fazer? O que está fazendo? Regulamentando e mais, tornando a aposta talvez mais difícil, né? Por quê? Porque esse dinheiro, esse 100 bi, ele não surgiu necessariamente agora. Tem muito desse dinheiro que está naquilo que a gente chama de economia subterrânea. Nós somos um país, por exemplo, em que o jogo do bicho é proibido. Sim. Mas, né? Tá aí. Então, o que é isso? A economia subterrânea é isso. Esse dinheiro com as bets, bem ou mal ainda regulamentado, agora a gente está enxergando. Então, o que nós podemos fazer, o que dá para se fazer é isso. Tem o Prêmio Nobel de Economia, acho que é Banerjee, gente, se estiver errada a minha pronúncia, perdão, né? Ninguém vai te corrigir. Ele fala de uma, que eu acho muito interessante, que são os bens de tentação imediato. O que é o bem de tentação? É um bem que você diz assim, nossa, não é coerente essa pessoa gastar esse dinheiro na aposta. Mas ele dá um prazer imediato. Isso é uma questão psicológica. Então, como é que você faz para regular esse bem de tentação imediata? Porque, assim, é isso. Bom ponto. Não é uma coisa racional, não é uma decisão racional. Eu vou lá, faço a minha... Mas ela traz um prazer. Existe uma questão aí de... comer de chocolate. Né? Assim, doce de leite, no meu caso. É Sabe isso. que não convém. Então, o que o Estado pode fazer? O que a gente faz com cigarro hoje? Né? É caro comprar cigarro, você não vai poder fumar num lugar fechado. Quer dizer que eu não vou mais encontrar uma criança fumando? Não quer dizer isso. Mas eu diminui muito a possibilidade. Não vai mais ter câncer de pulmão? Não quer dizer isso. Mas eu já reduzi muito como Estado o consumo. O que dá para se fazer com a bet hoje é isso.
Entendo, pelo seu ponto, que essas medidas que estão em discussão não vão inviabilizar as pessoas de utilizarem esses sites agora legais, pelo menos essa lista já divulgada, mas realmente vai dificultar. E eu quero te ouvir, Ana, vou começar com você aqui desse lado agora. Eu tinha me esquecido de uma outra medida que está em discussão. Eu citei aqui para fazer a pergunta para a Ellen do cartão de crédito proibido para apostas a partir de agora. No caso de apostas com o cartão do Bolsa Família, está em discussão ainda se o governo vai proibir ou não, como também a transferência de titularidade, se aquele titular tiver utilizado o recurso de benefício social para isso, e o Pix também. Eles estão estudando formas para ou limitar a utilização ou então suspender o uso para apostas. E aí eu te pergunto, minha amiga, se você não pode usar o Pix, se você não pode usar o cartão de crédito, enfim, o que sobra? E para você são medidas bem-vindas que, como a Ellen explicou, não vão proibir, seja quem for, de apostar, mas vão dificultar a aposta? Lívia, eu acho que a gente tem uma situação que precisa ser colocada no seu devido lugar. Existe uma questão que eu acho absolutamente pertinente, que diz respeito à utilização de recursos advindos do Bolsa Família para serem usados nesse tipo de jogos e de apostas. Isso eu realmente acho que deve ser proibido, porque é nosso dinheiro. Infelizmente, a gente tem uma situação de um país que é muito pobre, que quase 50% das pessoas, saiu recentemente um estudo, tem algum tipo de auxílio do governo. Então, veja, quase metade da nossa população precisa do governo para viver. O Bolsa Família é destinado àquelas pessoas que estão em maior condição de miserabilidade. Então, eu acredito que estes recursos devam ser destinados àquelas necessidades mais básicas e mais essenciais. Ah, mas então você está escolhendo onde a pessoa vai gastar o dinheiro? Não é que eu estou escolhendo, mas eu acho que em se tratando de um jogo, né, você tem uma prerrogativa e você consegue executar isso para que, de alguma forma, a pessoa utilize esse dinheiro onde ela tem que utilizar, que são nessas necessidades básicas. Então, este é um ponto. Agora, outro ponto. O Brasil está caminhando na regulamentação, ou seja, na autorização para que essas bets funcionem. Se ele está caminhando nesse sentido, qual sentido faz proibir meios de pagamento? Peraí, eu posso jogar, mas eu não posso usar o cartão, eu não posso usar o Pix. Não me parece fazer sentido algum você permitir que as pessoas apostem e joguem, mas você limitar meios de pagamento. O Pix, inclusive, que é considerada a maior invenção econômica aí dos últimos 10 anos no Brasil. Então, qual sentido faz? Inclusive, ao meu ver, o Pix é uma opção para quem joga menos pior do que, por exemplo, o cartão de crédito, onde você está tomando um crédito que nem sempre você vai ter fundos para pagar. Aí tem só uma outra questão que eu acho que é muito, muito, muito importante e eu tenho visto ser ofuscada por esses meandros econômicos nessa discussão toda, que é a regulamentação da publicidade desses jogos. Para mim, esse é o ponto essencial, é o ponto mais importante. Porque se você ainda não abriu a sua rede social e viu algum influenciador de meia tigela fazendo uma propaganda de um joguinho, você não está vendo a rede social certa. Porque é o que mais tem hoje em dia. E eles te trazem a sensação, ainda que inconsciente, de que é fácil ganhar. E de que você ganhando e jogando como eles estão mostrando que jogam, você vai ficar rico facilmente, você vai usar as joias que eles usam facilmente, os carros que eles dirigem facilmente, e isso é uma ilusão. Então, eu acho que, legal, somos liberais, vamos caminhar para a regularização, é melhor regularizar do que não regularizar e deixar aí submerso, como disse a Ellen, porém, isso tem que vir acompanhado da educação da nossa sociedade a respeito disso. Jogo é algo que nunca foi, assim, já teve períodos em que foi liberado, cassino. A nossa sociedade precisa aprender a jogar. E isso, sim, é possível via política pública. Eliana, falando em publicidade, eu até ia levantar essa questão, porque é um ponto muito importante mesmo, viu, Ana? É muito importante, até porque, como elas estão muito presentes, essas publicidades nas redes sociais, o acesso de crianças e adolescentes é muito facilitado. Sim. E são pessoas muito suscetíveis a gente já é, até certo ponto, né? Nos deixamos nos levar por tantas coisas. Criança e adolescente, então, que não tem um senso já, ou um bom senso e um senso formados, é muito mais perigoso. E eu até olhei aqui
no site do Senado, porque eu tinha ouvido já falar nesses últimos dias sobre isso, que alguns projetos de lei já estão sendo apresentados justamente para tentar colocar um freio nesse excesso de publicidade. E aí tem uma aqui, que foi apresentada no final de setembro, que proíbe, aqui a palavra é forte, nem limita, proíbe a publicidade, o patrocínio, e aí me vem à mente tantos times de futebol que se sustentam, são patrocinados fortemente. Sim. Tem muito torcedor sofrendo já com o que pode acontecer, conheço vários. E também a proibição da promoção de apostas de cota fixa e jogos online, que aí entra nessa discussão que a gente já está levantando. É preciso discutir essa questão da publicidade, não só nas redes sociais, mas em todos os veículos de comunicação? Tem que passar por aí também esse controle? Olha, faz tempo, o ECA é de 1990, né? E faz tempo que ninguém aplica o ECA nesse país, essa que é a real. Lá no ECA tem normas muito técnicas e muito claras em relação ao que pode e ao que não pode em relação, desculpa, falei duas vezes relação, a criança e o adolescente. Sim. E o que acontece? Nós, eu me incluo nisso também, estamos sendo muito benevolentes com o que as crianças e o que os adolescentes estão tendo acesso. Seja internet, seja jogos, seja lá o que você quiser, inclusive programação de televisão. Então, todo mundo faz de conta que não está vendo, porque agora se utiliza muito falar em censura, né? Então tudo é censurado. Tudo é censura, nós estamos censurando tudo. Tudo que tenta se controlar. Não. Estamos vivendo no tempo da censura. Não é real. Nós temos uma lei que foi moderna, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que deixa muito claro em relação ao conteúdo que a criança possa assistir, ao conteúdo que a criança possa ter acesso. E daqui para frente, essa lei 14.790, de 23, que é a lei das bets, né? Esquece. Quer dizer, dá acesso, você dá um celular. Mas a mãe controla o filho, o pai controla o filho. Não é real. Não é real. Porque nem a escola está controlando mais esse acesso à internet. Então, quando nós falamos, o pai tem que controlar, a mãe tem que controlar. Sabe, se o Estado não controla, nós não conseguiremos controlar. Essa que é a verdade. Não é olhar na casa do amiguinho, mas você não consegue controlar. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Nesse caso, precisa da interferência do Estado? Precisa. Eu entendo que tem a interferência do Estado, interferência do Ministério Público Federal, interferência do Ministério Público Estadual. Claramente. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade agora, que é para proibir mesmo e decretar a inconstitucionalidade da lei das bets, né? Já proíbe, acabou, mas eu também não me atreveria a dizer que este seria o modo correto de se enfrentar o problema. Vão continuar existindo. Exato. Né? Só que ilegais. Vide jogo do bicho. Sim, exato. Né? Então, são coisas que eu acho que devem ser, sim, encaradas publicamente, encaradas pelo povo, mas que os nossos congressistas tenham consciência que o nosso povo, na grande maioria, é analfabeto funcional. Esta é uma realidade. Sim. Né? Sim. E que é como você falou, o cérebro vai e quer aquela coisa imediata, quer a riqueza imediata. Por quê? Porque eles todos, eu digo nós, não conhecemos uma forma mais capaz de dar, né, o bom fruto ao longo do tempo. E quando a gente olha, Priscila, para a população mais vulnerável, que enfrenta tanta dificuldade para conseguir renda suficiente para manter a família ao longo de um mês, e aí vem aquela publicidade, vem aquela possibilidade, nem precisa ser via publicidade, de você fazer uma aposta e conseguir um dinheiro extra, colocar um dinheiro e ganhar mais do que aquilo, é muito tentador. Para todos é tentador. Mas quando a necessidade é maior, eu imagino, tá? E é uma ideia minha aqui, não li isso em nenhum lugar, imagino que seja mais tentador. A pessoa precisa, é mais tentador. Só que também o desafio da questão dos jogos online no meio dessa população de baixa renda também é maior, porque os impactos sociais e econômicos do endividamento e de outras questões envolvidas nessa população são impactos também mais preocupantes. Só que você não pode, e eu concordo com a Ellen, eu acho que foi a Ellen que falou, já ouvi tantas aqui que eu já não lembro quem falou, de você segmentar, acho que foi a Ellen, né?
não sei se foi a Ellen, se foi de manhã, no Jornal da Manhã, já não tudo sei. bem, mas... Que é você criar regras diferentes conforme, por exemplo, a faixa de renda da pessoa, né? Você vai acabar criando uma situação até social, um problema social ao fazer isso. Mas eu queria te ouvir sobre essa questão, até onde vai a questão da liberdade individual, como a Ellen levantou, até onde ela partindo do pressuposto, por exemplo, de quem tem um benefício social de utilizar esse recurso para isso, proibir é a melhor saída? Boa tarde, Lívia. Sempre uma honra estar aqui com você, as minhas colegas de bancada, a nossa audiência. Lívia, aqui a gente tem várias frentes, vários vetores para a gente discutir, tentar melhorar o que pode ser feito, a começar pela questão ligada à utilização do Bolsa Família. É muito complicado a gente falar que vai proibir o Pix. Claro, é uma questão de retenção para evitar que esta parcela da nossa sociedade que tem aí uma vulnerabilidade, para que ela não possa ficar ainda pior dentro da sua situação financeira. Mas é importante também a gente dizer o seguinte, ele vai lá, saca o benefício e como que então o governo vai conseguir comprovar de alguma maneira, espero que consiga, se essa, na verdade, a finalidade, né, de se brecar o Bolsa Família, mas como que ele vai conseguir se o cara, por exemplo, colocar o dinheiro em outro lugar, com o nome de outra pessoa, como se fazem aí muitas lavagens de capitais nas grandes empresas. Então, é um problema. Agora, o que a gente precisa sinalizar, claro, as pessoas que precisam do dinheiro e que não têm, às vezes elas ficam pensando o que vão fazer, onde vão trabalhar, como vão conseguir aquele dinheiro, vem sim no ganho, né, no ganho fácil, mas sabe o que é o pior? É coisa que liga com sorte. Não tem muito um raciocínio. E porque lida com sorte, tem a ver com persuasão, tem a ver com emoção. Às vezes as pessoas, na hora que elas vão jogar, né, a gente tem um lado do cérebro que às vezes até se arrepende, né, desse ganho, de você comprar. Isso também é para compra. Tem pessoas que se endividam no cartão de crédito. Claro, ela trabalhou, fez uma compra lá no cartão de crédito, comprou na emoção, que a gente chama aí de argumento, né? O argumento é com a razão. Então, o que ele argumenta? Não, você vai jogar, jogue com responsabilidade. E a persuasão, Lívia, que é usado para poder pegar as pessoas, e aqui, independentemente da situação socioeconômica, e a gente fala, claro, os mais vulneráveis tendem a cair mais diante da sua situação econômica, é a emoção ligada aí ao ganho fácil. Então, eles vêm lá de uma maneira, né? A pessoa fala, joga, eu ganhei. E aí, esse lado do cérebro, né? Tem até um livro que chama Rápido e Devagar, que ele explica o lado do cérebro, inclusive para compras, e não seria diferente também com o vício do jogo. A mesma coisa quando você vai beber, a mesma coisa quando você vicia em jogatinas que são legais. Tem gente que é viciado, por exemplo, em jogar na Mega Sena. Meu pai é um que adora, ele fala, vou lá comprar, vou lá ganhar. E às vezes não ganha, né, nunca, mas espero que ganhe. Mas às vezes ele tira, né? As pessoas que são viciadas, eu quero que as pessoas entendam que ela tira de comer, não importa. Aí o problema está aqui, no vício e no que ele representa. E não tanto você falar, não vai jogar com o Bolsa Família, ele vai lá e faz um empréstimo no agiota. Então, eu não sei onde a gente vai parar, é preocupante demais, só que aqui, para finalizar a minha fala, eu quero dizer o seguinte, o Estado também escolhe, né? Eu acho que aqui há uma percepção, nem tanto só da questão da vulnerabilidade, mas o Estado não está ganhando com esse jogo. Então, eu acho que também existe uma vontade do Estado em ganhar, eu digo ganhar licitamente, obviamente. Arrecadar. Isso, arrecadar um valor que já é arrecadado, porque todas as vezes que o Estado não consegue, de alguma maneira, controlar, né, aí ele vem com a proibição, como a gente já vê com o jogo do bicho. Por que o jogo do bicho ainda é? Porque a gente tem a PL 2234 de 2022, sinalizando aí por uma, né, permissão, mas por que o Estado proíbe o jogo do bicho? Porque, em regra, ele não consegue controlar. Então, minha preocupação não é nem só a gente conseguir controlar as bets. Por que o Estado está agora, nesse momento, preocupado na regulamentação? Mas a Caixa Econômica Federal já está pensando na BET. Então, é isso, tá vendo? 2025 já vai estar funcionando. A BET da Caixa Econômica Federal. É verdade. Eu quero deixar claro aqui, Ellen, para te ouvir também de novo sobre isso, que o que eu quis dizer agora há pouco, eu nem tenho dados para dizer que a maior parte dos apostadores é daquela faixa mais pobre da população. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que as complicações e os impactos sociais e econômicos, quando há uma situação de apostas desenfreadas entre aqueles que são mais pobres, são impactos mais preocupantes, tá? Não estou dizendo, não tenho nem dados aqui. Não, e tanto você tem razão
que a gente começou falando sobre isso, né, Lívia? Que a preocupação do governo é exatamente nessas pessoas, porque eles estão deixando de comer, a gente entendeu perfeitamente. Isso, são dados, estatísticas. Estão criando mais ônus, não são só essas pessoas. Se cria mais ônus para o Estado em relação à saúde, impacto de saúde, segurança pública e por aí vai. Exato. E aí, Ellen, esse projeto de lei que a Priscila levantou, já tem anos que o Congresso tenta avançar com a legalização e autorização dos jogos de azar aqui no Brasil, jogo do bicho, cassinos físicos. Mas a gente não tinha a noção do quanto a falta de controle nessas autorizações traz problemas para a população. A gente está vendo isso agora com esse avanço nas apostas online. Você acha que essa discussão agora em relação às bets, aos jogos online de azar, isso pode de alguma forma atrasar, postergar, enfim, acelerar, mexer com a discussão desse projeto de lei? Parece que sim, né? Parece que justamente toda essa questão agora envolvendo as bets está ligando o alarme, né, da sociedade em relação às apostas. E o Brasil é um país bastante conservador. O Brasil é um país em que qualquer coisa desse tipo acaba levando uma certa rejeição. Você sabe que, particularmente, Lívia, eu acredito que a gente tem que regulamentar tudo. Nada que é proibido deixa de funcionar porque é proibido. Não existe isso. Isso é irreal, é infantil, é dar atestado de incompetência do Estado, que não consegue controlar as coisas. Não existe proibição fazendo com que algo não funcione. Então, cassino não pode? Mas tem cassino. Todo mundo sabe que tem cassino. Por que a gente não faz como o Uruguai, que pelo menos ganha com isso, né? E o governo arrecada, né? Só que, aí só um porém, eu sou uma pessoa formada na escola antiga do jornalismo, que é aquela que a gente ia para campo viver as coisas, ver as coisas, né? E eu já fui entrevistar velhinho que vai lá no bingo e não sei o quê, e se endivida. E eu tinha um programa de saúde mental com o pessoal do departamento de psiquiatria da USP. E aí tem uma ala ali na USP que estuda justamente essa dependência em jogos, que antes físico, agora muitos online. E aí, assim, tem crianças de 12 anos fazendo dívida de 20 mil no cartão do pai, entendeu? Então, você não 12 anos, Ellen. É preocupante demais. Isso, tá? Mas assim, e aí eu vi que realmente, quando você fala de saúde mental, é algo muito assustador. Exatamente. Isso me colocou uma certa... Bom, mas e agora, né? A gente está realmente diante de um desafio muito grande. Mas eu penso, ainda assim, que isso deveria ser um momento para a gente discutir, bom, vamos regulamentar tudo que já existe, que está aí, e ver como o Estado pode, de alguma forma ainda, pelo menos, agora a gente sabe quanto que a gente investe em bet, o quanto que as pessoas apostam. Agora a gente sabe quanto a pessoa que ganha Bolsa Família está fazendo isso. E se está fazendo isso porque o Estado está faltando em algum lugar. Então, pelo menos, a gente tem acesso a dados, a gente consegue, de alguma forma, controlar, né? Eu penso que é por aí, mas... Conhecendo o nosso Congresso, acredito que a tendência é justamente paralisar a regulamentação dos outros jogos, justamente por causa dessa questão das bets. Eu imagino, até voltando para você também, Ellen, que o problema talvez seja maior, na prática que a gente vai saber, dessas apostas online, porque você leva esses cassinos e esses jogos de azar para qualquer lugar, nas suas mãos, no celular. Então, assim, o que te impede? A pergunta é essa, o que te impede? E como controla, né? Como você se controla. Sim. Para começar, como a pessoa se controla. E aí eu quero trazer Você trouxe esse relato aí de uma criança de 12 anos, né? Se endividando às custas dos pais. Dos cartão do pai. Exatamente. O pai deve estar tão feliz. Nossa, deve estar, né? Mas, gente, é desesperador. É desesperador. Né? Nós estamos numa mesa que tem mães aqui. Sim. Quer dizer, você controla? Não controla. Não controla. Como que faz? Aí tem que acionar que é para pagar mesmo. Né? A dívida não é dele. É isso, né? A risco de quem Sim. fez a dívida, em tese. Sim. A Folha de São Paulo deu um caso em destaque na capa do jornal hoje de uma mulher viciada em apostas. A matéria é longa, não vou nem ler um pedaço, mas resumindo, a mulher gastou 300 mil, 500 mil, né, em apostas, gastou herança da família, 300 mil reais de herança. Não é você não, né, Ana? Não, porque você falou assim, falei, ai, meu Deus. Você estava contando e eu lembrei daquele caso daquela moça que pegou o dinheiro dos alunos da formatura de medicina e apostou tudo na casa lotérica também. Ela apostou aqui no milhão? Porque ela tinha certeza. Ela foi pegando de pouco em pouco, aí foi comprando um carro, aí jogava um pouco, porque achava que ia conseguir de volta o dinheiro que ela usou para as outras coisas. Só que nessa ela perdeu quase R$1 milhão da festa de formatura da galera. Se não me engano,
Se ela não está presa, ela está sendo processada criminalmente. É bem sério, assim. Está processada por estelionato. Pois é. A nível hard. Só que é isso, é uma estudante de medicina, se não me engano, é da faculdade da USP, né? Daqui da USP. Ou seja, você espera que tenha um nível de inteligência aí. É um pouco isso das áreas do cérebro, né? Porque, poxa, teve todo o prestígio de conseguir entrar em medicina na USP. E deu uma dessa. Imagina, não prejudicou só a si mesma, porque no caso de aposta, se o dinheiro é da própria pessoa, ela não está fazendo mal para nenhuma outra. Agora, a partir do momento que ela tira dinheiro de outras pessoas, né? Então, poxa, peguei o dinheiro da aposentadoria da minha mãe para jogar. Aí a gente vê um problema gravíssimo que envolve terceiros. Esse vai acabar, porque ninguém vai ter aposentadoria daqui a pouco. Esse vai ser uma questão. Aí a gente vai começar uma outra discussão. Poxa, peguei o dinheiro que era da formatura dos meus amigos. Eu que sou advogada, e caiu um levantamento aqui, eu vou usar, porque aí eu vou ganhar de volta no jogo e eu pago o meu cliente. Mas não parece com coisa com droga? Não, tipo, não parece mas não. A dependência é a mesma. A dependência química é a mesma. Exato. A dependência química é a mesma. E aí, essa mesma mulher, que eu estou citando o exemplo aqui, entre aspas, na capa do jornal de hoje, estava tão deprimida que meu leite começou a secar. Hoje, ela é puérpera. Ou seja, olha só a extensão do dano para a questão da saúde mental, o dano que afeta o recém-nascido, que afeta a criança. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz agora para a gente encerrar essa discussão e passar para o próximo assunto, que eu fiz para Eliana. Muita gente, não os mais progressistas, mas aqueles que são mais de centro-direita para uma direita mais radical, e liberais, são completamente contra a interferência do Estado no geral. Para vocês três que não falaram muito sobre isso ainda, nesse caso, tem de ter uma mão forte do Estado para resolver essa situação, senão regulamentando que seja, proibindo que seja, aí os caminhos vão ser decididos. Mas é preciso que haja uma atuação contundente do Estado para resolver esse problema, Ana? Lívia, é preciso, e eu acho que o Estado tem, neste momento, uma oportunidade enorme de fazer algo a longo prazo. Porque regulamentar, claro, precisa colocar regras, mas a gente está no início desse boom, desses jogos, e é um momento que o Estado pode criar mecanismos para educar as pessoas a jogarem, para educar essas pessoas sobre o que é uma aposta, sobre como você limita, e assim, dar mecanismos para que a pessoa jogue. E eu não acho que a proibição total seja o caminho, a gente já esgotou isso aqui hoje, inclusive, mas, de alguma forma, não permitir a realização dessas apostas e desses jogos sem qualquer tipo de instrução. É um pouco aquilo que acontece com o cigarro, que tem lá escrito uma tarja, que faz mal, que acontece... Vai repelir 100%? É claro que não. Mas pelo menos dá um mínimo de consciência de que aquilo não é tão inofensivo quanto pode parecer a hora que você vê o seu influenciador lá mostrando que ele ganhou fazendo aquele joguinho. Então eu acho que o Estado, neste momento, tem que ter a mão forte e tem que pensar nisso. Não adianta só pensar em arrecadação, em como eu vou regularizar e quanto eu vou cobrar para elas ficarem regularizadas. Não adianta só pensar em limitar meios de pagamento, porque aqui todo mundo é um consenso de que isso não vai fazer ninguém deixar de jogar. Pensa pela questão de saúde pública que está sendo colocada à nossa frente. Temos que instruir e educar estas pessoas a jogarem. Para fechar, Ellen, depois Priscila, rapidinho. É um resumo que vocês já falaram, né? Para a gente fechar. Eu concordo com a mão do Estado tendo que agir. Agora, o Estado brasileiro sempre que tem que agir, normalmente age mal, né? Age proibindo. Então, assim, eu penso que o Estado, nesse momento, tem que fazer o que lhe é competência, que é tornar isso regulamentado, ver como o Estado arrecada, ver como que você pode ter normas mais rígidas do jogo, permitindo o jogo, mas com normas, com regras rígidas. Mas a questão da educação, essa eu deixo para que as famílias e as escolas resolvam, porque o Estado é um péssimo educador. O que ele pode fazer para educar é o que faz com todos os produtos que são maléficos, quer dizer, que você faz. O imposto dos pecados, que foi tão discutido, é maravilhoso, porque é assim que o Estado pode educar. É cobrando mais. É desse jeito que o Estado pode educar. Não, mas eu acho que tem uma questão de limitação de publicidade. Publicidade que é muito pode. Exato. Publicidade pode. Gente. Nisso o Estado pode atuar. Porque e deve atuar. As pessoas só descobrem que esses jogos existem porque tem alguém divulgando.
E tem alguém divulgando enquanto está de carro importado. E inconscientemente, eles fazem você acreditar que jogando você vai ter o carro importado. É tudo que o brasileiro mais quer, um jeito de enriquecer fácil. É muito sedutor. E é aí que o Estado tem que enfiar a mão. É aí que o Estado tem que regulamentar. Tem que deixar de ser tão sedutor. Tem que vir com o aviso de que também é danoso. Porque senão as pessoas vão continuar acreditando nisso. Para fechar, Pri. Eu já tinha até falado, mas isso aí tem a ver também, gente, vou até repetir, com a questão da emoção. E é muito claro para mim, Lívia, eu tô até sendo chata, né, de ficar falando de emoção. Não é chata. Não, por favor. Não, toda hora ela fala de emoção, eu tô falando de coração. Aqui há um peso entre o coração e a razão. Então, o que acontece? A gente tem 7 princípios, né, que tratam aí da persuasão. E o que acontece com essa questão que eu estou insistindo de falar um pouco, né, sobre ela? É porque a pessoa se reconhece ganhando. Então, ela vê a pessoa... Isso, até esqueci o nome deste princípio, que fala, nossa, ela se parece comigo, ela está ganhando. Olha, é um ganho que vai dar certo se eu colocar R$100. São só R$100, ela está dizendo isso. E a gente precisa lembrar, né, aqui, que quando a gente fala de vulnerabilidade, não é só social. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, né, ele traz, isso é uma relação, não deixa de ser de uma relação de consumo, né? Ele trata da vulnerabilidade desse consumidor. Então, nós somos vulneráveis, porque essas empresas, enquanto elas, né, têm aí dinheiro, elas pulverizam a publicidade, eu acho que uma das maneiras da gente evitar é colocar, eu estou olhando para toda hora, é colocar a publicidade mais restringida, no sentido de fazer tal como a gente faz com a bebida. A gente faz com a bebida como? Divulga, não pode, por exemplo, menor de 18 anos vender, tomar, não pode comprar e, obviamente, que as pessoas menores de 18 anos eventualmente bebem. Ninguém está dizendo que elas não bebem, mas há uma intenção do Estado em manifestar que essa bebida faz mal à saúde, que esse cigarro faz mal à saúde, assim como a Ana já tinha dito. Então, eu acho que um ponto importante e sensível é como essa publicidade deve ser feita diante da vulnerabilidade do consumidor, daquele que compra aquele produto, né, que não podemos deixar de lembrar que é jogo de azar, não exige tanto raciocínio, e esse é o problema. Porque, além de tudo, tem uma quantidade que se dá para esses ganhos. E as pessoas, e os grandes empresários, estou dizendo todos, mas eles costumam burlar essa porcentagem de ganhos também, que faz com que a pessoa sequer venha a ganhar, mesmo que ela insistentemente jogue. Né? Então, são cenários aí amplos que a gente vai discutir por muito tempo. E por fim, não menos importante, é bom a gente dizer que o relator do PL 2234, ele disse, não, a gente tem que regulamentar os jogos, principalmente jogatina, né, ligada ao bicho. Por quê? Porque cria emprego, cria imposto para o Estado. Então, num primeiro momento, o Estado pensa no bolso. E aí depois vai preocupar com essas searas de vícios que são condizentes com essas questões aí ligadas à vulnerabilidade. Tem que colocar na balança, né, Eliana? Esses ganhos compensam os prejuízos? Não, claro que não. Primeiro porque é jogo de azar. Não teria esse nome, né? Seria jogo de sorte, né? Não, o jogo de azar que eu digo é que não tem racionalidade alguma na aposta. Você fica jogando e fica perdendo, que nem um idiota, né? Não é isso. Agora, o que é pior, as pessoas que têm dinheiro nessas casas de aposta, que tem lá o seu dinheirinho, que vai ter daqui para frente 8 dias para retirar... Sim, boa lembrança, até dia 10. Não vai retirar, porque estas casas não estão hospedadas em sites brasileiros. E são hospedadas em sites internacionais que nós nem temos tratados de convívio, digamos assim, para que o Brasil vá lá e diga assim, agora devolve o dinheiro. Não vai devolver, só isso. E aí, o que fazer? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer, vai ficar brigando com o eterno, ad eternum também. Não vai ter o que fazer, não vai ter esse dinheiro de volta. Simples assim. Bom, o problema está posto, nós estamos discutindo, os políticos estão discutindo, as autoridades de saúde estão discutindo. Vamos ver como que essa discussão vai caminhar.